E a imprensa de Israel transcreveu hoje uma declaração polêmica do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Igal Palmor. Ele teria dito que o Brasil é um gigante cultural e econômico, mas permanece um anão diplomático. Essa foi uma resposta à posição do Brasil sobre o conflito. Ontem, o Itamaraty chamou o embaixador brasileiro em Tel Aviv para consultas e condenou o uso desproporcional da força por Israel. A atitude, segundo a chancelaria israelense, não contribui para a estabilidade no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, respondeu às críticas israelenses. Nós somos absolutamente contrários ao fato de o Hamas soltar foguetes contra Israel. Nós condenamos a desproporcionalidade da reação de Israel com a morte de cerca de 700 civis, de cerca de 700 pessoas, dos quais mais ou menos 70% são civis, e entre os quais muitas mulheres, crianças e idosos. Se há algum anão diplomático, o Brasil não é um deles, seguramente. Nós não contestamos o direito de Israel de se defender. O que contestamos é a desproporcionalidade das coisas. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que Israel usou esse palavreado, digamos, pouco diplomático? Talvez ele não esperasse a posição que o Brasil adotou, seria isso? Boa noite. Eu acho que as autoridades de Israel estão absolutamente descontroladas. O resultado do que está acontecendo é muito óbvio, até na quantidade, na proporção. A maioria esmagadora das vítimas palestinas são civis. A maioria esmagadora das vítimas israelenses são militares, tentando invadir território palestino. É a quarta instalação das Nações Unidas atacada pelas tropas de Israel. Especulam que poderia ser um foguete do Hamas, imagine. Então, eles estão numa situação realmente de descontrole. Foi uma declaração exacerbada e que não tem sentido, até porque o Brasil e todos os países da América Latina e vários outros votaram nas Nações Unidas pela condenação da ação de Israel, fazendo críticas à ação do Hamas, mas votando o envio de uma comissão para analisar em loco as ações de guerra que Israel está desenvolvendo. Então, é um conjunto de posições, o Brasil não é o único. O isolamento internacional de Israel e os efeitos disso dentro do próprio país enfraquecem o governo israelense? Principalmente por reações que se dão dentro dos Estados Unidos. Houve aquele vazamento da expressão do John Kerry, que era um desastre que Israel estava fazendo. A Madeleine Albright se expressou criticando a ação de Israel. Então, isso sim tem efeito, porque é o interlocutor fundamental deles e vai enfraquecendo a posição do governo de Israel. E, Emir, o Brasil emitiu duas notas, dois comunicados sobre o conflito lá na faixa de Gaza. Houve mudanças, na sua opinião, do primeiro comunicado para o segundo? E se houve, quais seriam as mudanças? O primeiro comunicado era um comunicado que falava do exagero da reação de Israel. O segundo já era mais claramente, condenava a ação de Israel, muito mais claramente, colocando num lugar secundário a ação de Hamas. O assessor especial do presidente da República, Marco Aurélio Garcia, falou de maneira muito mais contundente. Ele disse que o Brasil não está procurando a projeção que Israel está tendo, que é uma projeção absolutamente negativa, de usar forças militares para atacar uma população indefesa. Então, na verdade, houve uma mudança. A primeira foi uma posição mais diplomática. A segunda, eu diria que foi uma posição mais política, coerente com a posição que o Brasil tomou nas Nações Unidas também. E, Emir, em médio e longo prazo, as relações entre os dois países podem sofrer algum abalo ou isso é superável? Não, é difícil porque Israel vai ter que normalizar as relações. O que eu acho negativo é que o Mercosul, no seu conjunto, tem um tratado de livre comércio com Israel, do qual faz parte o intercâmbio de armamentos, inclusive. Eu acho que devia se reconsiderar essa questão. O Brasil hoje só boicota produtos de Israel produzidos em assentamentos palestinos. Mas eu acho que a questão do boicote, que foi feito com a África do Sul, o que acontece com os palestinos é parecido com o apartheid da África do Sul. Tem que se considerar mais fortemente a questão das punições da ação de Israel em relação a impedir que os palestinos tenham o seu Estado. Emir Sader, obrigado. Boa noite. Boa noite.